Você pode aplaudir mais forte? Glória a Deus! Glória a Deus! Antes de você sentar, vamos ler um texto do Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. Vamos ler todos juntos, em pé, em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Bom ver você com a sua Bíblia. Diz assim, a partir do verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, você pode estender suas mãos para cá. Vamos orar por essa palavra que Deus tem queimado no meu coração. Jesus, que eu venha conseguir transmitir para a tua igreja o que queima no meu coração. Espírito Santo, tu conheces o que cada um precisa ouvir. Tu conheces o que vai até cada coração aqui esta noite. E que o Senhor possa me usar de uma forma personalizada para cada um, de uma forma como um todo para toda a tua igreja, mas é para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Que eles possam não ouvir somente a minha voz, mas que possam ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração. Amém e amém. Toma seu assento. Eu estou muito alegre de estar aqui com cada um de vocês. Mais um domingo, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, mas antes de iniciar, eu quero aqui chamar um vídeo, que nós vamos, aí, comece do início ali, dá o volume e certinho do início, presta atenção. Não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Quem já tinha visto esse vídeo? Bastante gente já tinha visto esse vídeo. Sabe por que eu acho esse vídeo interessante? Eu acho esse vídeo interessante porque se nós não entender o Evangelho, se nós não entendermos como é caminhar com Jesus, nós temos a mentalidade igual desse homem. Se nós não entendemos o porquê que Jesus é muito importante na nossa vida, nós acabamos entendendo igual esse homem, achando que o pastor que manda tudo que tem que fazer. Achando que tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode roubar, porque a Bíblia diz que não. Porque eu tenho vontade, mas como a Bíblia diz que não, eu não posso. E eu vivo naquela briga ali interior. Eu vivo naquela briga achando que eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ter paz. Eu vou estar sempre nessa luta. E olha, vou te falar. Tem muita gente dentro da igreja que vive esse dilema. Tem muita gente dentro da igreja que vive com esse fardo, que vive com esse jugo pesado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Eu acredito que a igreja que esse senhor frequentou, eu não sei se realmente ele aceitou a Jesus de verdade, qual foi a igreja que ele entrou, mas o evangelho que apresentaram para ele, deu esse resultado no coração dele. Só que o evangelho de Jesus, esse Jesus a qual nós lemos aqui, que Mateus escreveu, esse Jesus é diferente. Esse Jesus, os ensinamentos dele, ele quando diz que ele é o caminho, quando ele é verdade, quando ele é a vida, esse Jesus é alguém que traz paz para o nosso coração. Esse Jesus é alguém que nos dá liberdade e não nos deixa escravo.
É por isso que hoje nós vamos entender, e hoje de uma forma pedagógica, sobre esses versículos que nós lemos aqui esta noite, a qual muitos de vocês aqui já ouviram. Hoje nós vamos falar sobre jugo, hoje nós vamos falar sobre fardo, e hoje nós vamos falar sobre alívio. Eu preguei há alguns meses uma mensagem sobre esse assunto, mas pelo tempo não consegui compartilhar aquilo que realmente eu queria, e hoje nós vamos focar mais nestes versículos. Para nós entender o que Jesus queria dizer para aqueles que estavam à sua volta, e para nós hoje aqui essa noite, nós vamos ter que entender o que é jugo. Eu quero perguntar aqui para algum adolescente que está aqui essa noite. Algum adolescente sabe o que é jugo? Hã? O que é julgar, vocês sabem? Ah, daí vocês sabem, né? Julgar todo mundo sabe. Tem algum jovem aqui que sabe o que é jugo? Hã? Tem algum que passou dos 50 aqui que sabe o que é jugo? Tem bastante, né? Porque jugo é uma peça que era usada muito antigamente. Hoje é pouco usado. É mais usado no interior do interior do interior. Né, João? Hoje é difícil você ver ali no centro de Forquilinha passando um animal com um jugo. Mas para nós entender essa palavra, nós temos que primeiro entender o que é o jugo. O jugo é uma peça de madeira, uma madeira bem talhada, uma madeira bem feita, porque se ela for feita de modo errado, ia machucar o animal que ia ser colocado este jugo. O jugo é aquela madeira que quando você vê um carro de boi puxado pelos bois, esse carro de boi tem aquele cabo que sobressai do carro e lá ele está engatado no jugo, que é aquela peça que fica entre os dois animais, que une os animais, que faz com que os dois vão para o mesmo caminho, que faz com que os dois carregam, distribui o peso que está no carro que eles estão puxando. Então esse jugo ele é muito importante. É por isso que nós precisamos entender o que é, para entender o que Jesus falou. Quando Jesus diz que ele tem um jugo e que o jugo dele é suave, Jesus está dizendo que para nós caminhar com ele, nós temos que aceitar esse jugo. Para nós caminhar com ele e ter um bom resultado, ter sucesso na escolha que nós fizemos de andar com Jesus, nós precisamos aceitar esse jugo. Por quê? Porque antes de nós conhecer Jesus, nós já estávamos com o jugo. Todos nós temos o nosso jugo. Ah, pastor, mas eu não concordo, porque eu tenho que decidir se eu quero esse jugo ou não. Você tem que decidir se quer ou não o de Jesus. Mas quando você não escolhe ter o de Jesus, todas as nossas escolhas que nós fizemos, a partir do momento que nós começamos a praticar essa escolha, automaticamente o jugo dessa escolha vem sobre nós. Deixa eu clarear para todo mundo entender. Você pode escolher o jugo de Jesus, mas quando você não quer o jugo de Jesus e quer viver da maneira que você acha melhor, da maneira que você acha certo, você começa a alimentar a sua carne. A sua carne tem desejo por aquilo que nos afasta de Deus. Vou dar um exemplo, um vício. Eu começo a ter um vício, e quando, às vezes até sem eu escolher esse vício, que eu começo do nada a fazer algo, e quando eu fico viciado, esse vício torna um jugo, a qual muitos dizem, eu paro a hora que eu quero, mas até falando ele sabe que não para a hora que quer. Todas as nossas escolhas que nós fizemos fora de Jesus, quando nós começamos a praticar, aquilo se torna um jugo, e nós sabemos que no jugo havia 2 animais. Por quê? Porque quando o jugo vinha sobre os 2 animais, não tinha como ir um para o lado e outro para o outro. Os 2 tinham que caminhar junto.
Então, quando você tem um jugo, e esse jugo não é de Jesus, o vício te leva para onde ele quer. A tua carne te leva para onde ela quer. Você não consegue mais dizer não. Já falei isso outro dia e vou repetir. Lá fora, o sistema lá de fora, eles são livres e nós somos escravos. Mas liberdade é você poder fazer e escolher não fazer. A liberdade deles é diferente da nossa. A liberdade do mundo lá fora é eu posso fazer o que eu quero, mas são escravos de todas as suas escolhas, aonde não há liberdade. Agora, a liberdade genuína, a liberdade segundo a Bíblia é essa que nós podemos fazer tudo que queremos, mas aquilo que não nos convém, aquilo que nos faz mal, aquilo que enfraquece a nossa fé, aquilo que pode destruir a nossa família, aquilo que não nos convém, nós possamos dizer não. Então, entendendo sobre o que é esse jugo, e isso que é muito importante, que se eu não escolho o jugo de Jesus, tudo que eu pratico, vem um jugo sobre mim, mesmo querendo ou não querendo. Quer outro exemplo? Eu escolho a trabalhar em uma empresa. Quando eu vou lá trabalhar naquela empresa, automaticamente eu tenho meu horário de entrada, de saída, o horário de café, o horário de almoço, o que eu posso fazer, quantas vezes eu posso ir no banheiro, e aquilo tudo que vira um jugo sobre nós, que você já não pode mais fazer o que você quer. A boa notícia é que o jugo do nosso Jesus, ele é diferente. O jugo do nosso Jesus, ele é suave. E eu vou falar que quando nós escolhemos o jugo que o Senhor Jesus nos oferece, esse jugo, ele faz com que todas as nossas outras escolhas, esse jugo faz com que todas as outras escolhas que nós fizer, nós venhamos ter sabedoria. Porque se até agora eu falei que o jugo, que aquilo que você escolhe, vem o jugo sobre você e você não é mais livre, quando o jugo vem sobre nós, de Jesus, nós estamos de um lado, e quem está do outro lado? Jesus. O jugo é de quem? É dele. É ele quem está do outro lado. Então, se quando um jugo está sobre dois animais, e geralmente eles colocavam o boi mais novo com o mais velho, quando só tinha 2 bois e os dois, agora quando tinha mais, eles colocavam aquele que era mais experiente com o mais novo, aquele que era mais forte com o mais fraco. Por quê? Porque o mais experiente ia ditando a rota e o mais novo ia aprendendo. Por quê? Porque o mais forte puxava mais carga e aquele que tinha menos força ia contribuindo com aquilo que ele podia. E aí nós vamos entendendo o jugo de Jesus para as nossas vidas e o porquê que ele diz que é suave. Porque imagina só, se nós aqui conjecturando, falando sobre bois, que o mais fraco, quando tem o mais forte do lado, ele sofre bem menos. Que aquele que não tem sabedoria, que não tem direção, quando tem alguém do lado com mais sabedoria, mais direção, ele tem mais acertos. Agora imagina eu e você, com o jugo de Jesus, que tem toda a força, que tem toda a sabedoria, que ele é o dono de tudo, que ele sabe o que vai acontecer amanhã. Você imagina que jugo é esse que nós perdemos? Você imagina que jugo é esse que muito crente que está dentro da igreja, e até salvo, mas ele tem todos os jugos, menos o de Jesus, que é suave. Ele tem o jugo da religião, que ele tem medo do pastor, ele tem medo do líder, ele não chega atrasado para ninguém notar, ele não faz isso, não faz aquilo, porque os irmãos vão ver. Ele tem um jugo religioso, e ele sofre, é escravo daquele jugo, e às vezes até é crente, está dentro da igreja, mas ele não tem o jugo de Jesus, que é suave, que é aquele que pega nós de dentro para fora, e quando nós somos pegos de dentro para fora, nós não temos mais esforço, nós não temos mais sacrifício em fazer aquilo que ele quer, nós temos prazer, porque ele está do nosso lado nos ajudando. Isso muda todas as coisas.
Isso muda a nossa visão, a nossa maneira de olhar. Então todas as vezes que você estiver sobre um jugo pesado, todas as vezes que você estiver sobrecarregado, lembre dessa palavra. Qual é o jugo que está posto sobre mim? É o de Jesus? Porque se estiver te machucando, porque se estiver causando feridas, porque se estiver te levando para outro lugar que não é a palavra de Deus, porque se estiver te isolando, porque se estiver te arrancando da tua família, porque se estiver te fazendo mal, tirando a tua fé, te enfraquecendo, este jugo não é o de Jesus. E escandalize se quiser. Há muitos jugos disso, tudo que eu falei dentro das igrejas. Quando eu ouvi essa palavra e me pegou de dentro para fora. Depois disso, nunca mais eu tive um jugo pesado. Depois disso, nunca mais um jugo me machucou. Porque todas as vezes que eu estou vendo que um jugo está sobreposto em mim, e está me tirando da palavra, me tirando daquilo que tem Deus para a minha vida, eu reflito e digo, será que esse jugo é de Jesus? Mas Ele prometeu ser suave. E ser suave aqui não é o suave, muitas das vezes que nós entendemos, suave na nave, suave tranquilo, suave de boa, tô suave, igual a gurizada diz. Não é suave. O suave no original traz-nos a pensar por algo justo, algo que cabe certinho em nós, algo que nos dá direção e não nos machuca, algo que nos ajuda a carregar o fardo e não nos dá cansaço. Por quê? Porque muita gente pega esse texto e aplica para si quando está cansado, dizendo, mas o jugo de Jesus é suave, então para eu estar suave eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que largar tudo, abandonar tudo, porque eu tenho que estar suave. Não é. O jugo de Jesus suave é um jugo que mesmo você trabalhando, mas você pode se cansar, mas tem alguém do seu lado forte e te alivia. O jugo de Jesus é porque mesmo você continua aquilo que Ele tem para a tua vida, mas no dia mau, no dia difícil, quando a tempestade chegar, você não está sozinho. É por isso que ele fica suave, porque qualquer outro jugo vai te levar à morte, qualquer outro jugo vai te levar para longe da palavra de Deus, mas o dele te dá alívio, te dá descanso, te dá paz ao coração. Aleluia, glória a Deus, glória a ti, Jesus. Então nós entendemos sobre o jugo, e agora vamos entender sobre o fardo. Se aqui eu falei de um carro, e vou chamar de carro de boi para nós entender, que há 2 bois lá na frente puxando, se o jugo é aquilo que une, que dá direção aos bois, o fardo é aquilo que vai em cima do carro. O fardo é aquilo que os bois carregam. O fardo é aquilo que está sobreposto às nossas vidas. Esse é o fardo. E por quê? O porquê Jesus disse que o fardo dele é leve. Se nós falar sobre animais, seu Ramon, os 2 bois que estão ali, por mais que um seja mais inteligente que o outro, mais forte que o outro, mas eles não podem escolher o que eles carregam. O máximo que pode acontecer é colocar uma sobrecarga e eles não conseguem andar. Mas escolher eles não escolhem. Por quê? Porque são animais. Agora o jugo de Jesus que é suave, quando você está de um lado e ele está do outro, é Ele quem governa. E se é Ele quem governa, o fardo que é colocado, o fardo que está em nós, precisa passar por Ele. Aquilo que vai para a nossa vida, precisa estar no crivo da palavra dEle, no crivo daquilo que Ele sabe o que é para nós ou não. O problema é que muitas das vezes nós estamos sobrecarregados, que é o grupo de pessoas que Ele chama para si, nós estamos sobrecarregados fora da igreja, dentro da igreja, e nós culpamos todo mundo. Mas nós não refletimos que só estamos sobrecarregados, porque todas as cargas, tudo aquilo que nós colocamos sobre os nossos ombros, não foi conversado com Jesus antes. Não foi conversado com aquele que está do lado dizendo, opa, tu tem mais sabedoria que eu, tu tem mais força que eu, tu sabe o que é melhor para mim, Jesus, o que o Senhor acha desse fardo? Posso colocar ou não posso? Mas geralmente a gente só tenta conversar com Jesus depois que o carro está cheio, depois que a rodinha está aberta, igual do Uno carregado. Quando o fardo está até a tampa, que você olha para trás só vê fardo,
Aí você diz, Jesus, tu está aí do lado. Mas na maioria das vezes, quando carregamos fardos imensos, pesados, na maioria das vezes, o jugo que está sobre nós, não é Jesus que está no nosso lado. Não é Jesus que está no nosso lado. Às vezes é a religião, às vezes é alguém que nós depositamos a nossa força, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Não é para você achar que não deve confiar em ninguém, é porque a sua força, a sua maior confiança, e que nela está interligado a salvação, essa não pode estar na mão do homem, essa não pode estar na minha mão, essa não pode estar na mão do pastor, essa tem que estar no Senhor Jesus, que foi Ele que morreu na cruz do Calvário. E muitas das vezes o jugo que está sobre nós, está um homem do outro lado, a qual você acha que vai resolver toda a sua vida, e você se decepciona, você se frustra, você não consegue carregar, e todo o fardo que é colocado sobre você, faz você parar. Mas a palavra dessa noite é, quando escolhemos os nossos fardos, muitas das vezes a maioria das possibilidades é nós nos sobrecarregar, mas o fardo dele, aquilo que passa por ele, aquilo que ele permite ser colocado sobre nós, ele é leve. Ele é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. E nós vamos aprender também que ele diz assim: tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus está do meu lado, eu vou ter que estar aprendendo com Ele, e aquilo que eu aprendo com Ele, vai dar resultado sobre o que está acontecendo ali atrás, o fardo. Presta atenção. Então se Jesus está do meu lado, e Ele dá ênfase de que Ele é manso e humilde de coração, e Ele diz que encontra descanso para a alma. Fardo leve, suave, é descanso para a alma, combina. Toda vida que nós estamos com o nosso fardo leve e suave, a nossa alma tem descanso. Para a nossa alma ter descanso, nós precisamos ser manso e humilde de coração. E isso só com Jesus do lado. Você sabe o que é um manso e humilde de coração? A melhor forma que eu achei para explicar para nós essa noite é sabendo o que não é ser manso. Quando a gente sabe o que não é ser manso, a gente aprende o que é ser manso. Vamos falar sobre mansidade? O que não é ser manso? É ser agitado. É aquele que não descansa. É aquele que não tem paz. Você já conviveu com alguém agitado, que dorme pouco, que não para, que é acelerado, que ninguém dá conta? E para ele todo mundo é o problema, menos ele. Ele nem faz uma conta que tem 100 pessoas de boa, e só ele está enlouquecido, e ele acha que todo mundo está errado, e só ele está certo. É alguém agitado. É alguém atacado. É alguém o quê? Alguém furioso, tomado pela raiva, descontrolado. É não ser manso. É ser descontrolado. É alguém bateu, valeu. Fechou no trânsito, deu ruim. E o pior é que, às vezes, acontece algo, que nós nos descontrolamos, vem a raiva, e nós não estamos mansos, igual Jesus pede. E hoje em dia, o povo crente está crescendo. A nossa cidade mesmo aqui em volta tem muito evangélico. Tem muitas pessoas que, irmãos, o que eu escuto de história? De briga de trânsito, de briga no comércio. E começa a briga, e começa a raiva. E daqui a pouco eles vão ver, são dois crentes. São dois crentes brigando. Dois crentes brigando. Daí complica. Jesus tem mansidão para os nossos corações. É impaciente. Não ser manso é ser impaciente, não tem paciência com nada. Não tem paciência com nada, paciência zero. Se você está assim, você precisa de mansidão, precisa desse jugo. Jesus precisa te ensinar a ser manso. O que é não ser manso? É ser violento. Aí já é o extremo. Aí já é o extremo, é ser violento. Mas pastor, isso aí só acontece lá fora. Dentro da igreja não tem ninguém violento. Não tem. Ei, você que é violento, só o jugo de Jesus para te dar mansidão. Só esse jugo que é suave, esse jugo que não é um remédio que faz ficar calmo, esse jugo é algo que está sobre você, suave, que te pega de dentro para fora, a qual muitos testemunhos já tem aqui, de pessoas que entraram aqui que era de poucas palavras, era bateu e valeu, e quando ouvia eu falar isso, eles falavam, isso nunca vai acontecer comigo, esse nunca vai acontecer comigo, e agora, você vê chorando na presença de Deus.
Agora você vê tendo paz, agora você vê ter misericórdia, agora você vê conversando e dizendo, não, vamos orar. Por quê? Porque pegou de dentro para fora. Ah, mas nós precisamos de mansidão em 2026. Agora perde a eleição, meu Deus, ano de eleição, pura mansidão. Só Jesus, irmão, só Jesus. Humilde de coração. O que é ser humilde de coração? Vamos ver então o que é não ser humilde. Você conhece uma pessoa quando ela não é humilde de coração, e quem não é humilde de coração tem outro jugo sobre ele. Quando é soberbo. A soberba é a elevação do eu acima de qualquer coisa, inclusive da verdade dos outros. Você conhece alguém que não é humilde de coração? Quem sabe você lembrou um até que diz que é crente, mas é soberbo, não está com o jugo de Jesus. E com certeza, quem é soberbo e não está com o jugo de Jesus, está carregando uma tonelada. Por quê? Porque quem aguenta ser a verdade de tudo? Quem é que aguenta saber de tudo, achar que sabe de tudo? Eu sou o dono da verdade. Olha o caos que isso traz, olha o esgotamento que isso traz, olha o fardo que uma pessoa dessa carrega. Qual é a outra coisa? Orgulhoso. Quem tem um conceito excessivo de si próprio, eu sou o melhor, é eu no céu, eu na terra e tudo eu. Você conhece alguém assim? Precisa do jugo? Só o jugo de Jesus para nós não sermos orgulhosos. Qual é a outra coisa? Arrogante, quem se sente superior e trata os outros com desdém. Eu sou o melhor, eu sei mais, eu sei tudo, eu sou o cara. Ninguém é igual eu. E por que será que Jesus, falando sobre jugo, entendendo que ia ter alguém do lado, fala sobre humildade e fala sobre mansidão? Por quê? Porque ninguém sem mansidão, ninguém sem humildade consegue caminhar do lado de Jesus. Porque caminhar do lado de Jesus, caminhar no caminho de Jesus, é nos desconstruir. É ir de contra a nossa vontade, é ir de contra a nossa carne. É quando a raiva vem e você quer agir, você olha para o lado, quem está? Jesus. Ah, Jesus, tu é manso, tu é humilde. Ah, me ensina, Jesus. Só Jesus. É isso, irmão, é isso. Eu podia aqui ser muito espiritual, falar em línguas e dizer, você vai sair daqui humilde, você vai sair daqui manso do coração, e você chorar aqui na frente, mas quando chegar em casa a mulher falar que você não gosta, dá ruim. Está no serviço, se não é como você gosta, dá ruim. É por isso que essa palavra precisa pegar você, porque cada vez que você se revelar, irmão, cada vez, irmão, eu estou pregando para mim, porque cada vez que vem assim uma revelação de que vai de contra a mansidão, vai de contra a humildade, eu lembro do meu Jesus que morreu por mim, eu lembro do meu Jesus que é tudo para mim, que sem Ele eu não tenho salvação, sem Ele eu sou nada, sem Ele eu não consigo viver o que eu estou vivendo. Eu lembro dele e digo, Senhor, me ajuda a ter um coração melhor, me ajuda a amar a minha esposa, me ajuda a respeitar ela, me ajuda a gostar de lavar a louça. E mais alguém aí que recebe? Me ajuda a gostar de limpar a casa, Jesus. Quero ter vontade de passar, ver a louça cheia lá e... Oh, aleluia, glória a Deus. Só Jesus, irmão. E você pode achar engraçado, e pode achar, fica à vontade, mas Jesus faz esses mínimos detalhes. O Jesus que tem mansidão, o Jesus que é humilde, Ele nos ensina tudo. Eu estava compartilhando essa semana do meu testemunho com alguém, que eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, Lide, eu era muito ruim. Eu era muito brabo, minha família eu tinha mais atenção e carinho com os meus amigos do que a minha família. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus e quando eu entendi que só o jugo de Jesus, só o Espírito Santo conseguia ajeitar minha vida de dentro para fora. Quando eu entendi, irmãos, eu mergulhei de cabeça. Eu fiz jejum, eu orei, eu fiz, não, essa é a única saída. E quando começou a dar resultado, eu me lembro que num culto estava um mover, igual estava esse aqui, e estava um mover, uma glória de Deus na adoração, e eu me lembro que eu chorando, via minhas irmãs, a pastora Franciele, a irmã Rafaela chorando, eu fui lá, abracei elas, e abracei forte, chorei junto na presença de Deus,
e elas começaram a chorar compulsivamente. Lembra disso, Fran? Elas começaram a chorar, aquele choro assim que via da alma, e eu pensei, será que eu já estou tão aleluiado assim, já estou tão cheio de Deus, que eu abracei elas, ali o fogo desceu, eu já estava muito espiritual, e depois eu fui perguntar, o que aconteceu, que eu abracei vocês? Esse foi o primeiro abraço da nossa vida que tu deu em nós. Foi a primeira vez que nós sentimos carinho por ti. Foi a primeira vez que nós nos sentimos abraçados por ti. É só Jesus, irmãos. É só esse jugo que é suave. É só esse Jesus que nos faz nos tornar alguém capaz de carregar algo leve. Irmãos, no nosso sistema, na nossa vida que nós estamos vivendo, irmãos, é tudo de contra. Esse sistema, esse mundo aí fora, ele faz de tudo para nós carregar uma tonelada. Tem gente que está carregando um fartão pesado que precisa de um bitrem, de um caminhão traçado, bloqueado. Por quê? Porque a terra não aguenta mais. Não aguenta mais, está pesado demais. Mas a notícia boa é que você está no lugar certo. A notícia boa é que esse mesmo Jesus que estava explicando sobre jugo para os seus discípulos, esse mesmo Jesus está essa noite aqui para tirar esse fardo que está te matando, para tirar esse fardo que está destruindo a tua família e colocar o fardo dele que é leve e colocar o jugo suave sobre você, e você vai começar a caminhar, você vai parar de andar para trás, você vai deixar de estar estagnado e você vai começar a caminhar com esse Jesus, e você vai romper e você vai viver aquilo que está preparado para você. Você pode aplaudir por essa palavra? Você pode glorificar, exaltar o nome santo do Senhor? Oh, aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendemos sobre tudo isso essa noite e encontrarei descanso. Quem precisa de descanso aqui? Meu Deus! Diz a velhinha aquela do bem, meu Deus! Quem que precisa de descanso? O problema é que se resolvesse um mês de férias e o descanso viesse, estava tudo certo. O problema é que se aquilo que está na sua cabeça acontecesse, você achasse que agora ia descansar, o problema é que nós nos enganamos, achando que a férias nos dá descanso e ela nos ajuda. Estou louco pelas férias. O problema é que nós achamos que às vezes deixar os filhos com alguém e curtir, dá descanso, e dá, faça isso. Mas o descanso que Jesus está falando é aquele descanso que a férias não dá, é aquele descanso que a folga não dá. O descanso que ele está falando é o descanso da alma, é o descanso daquilo que acalma a tua mente, é o descanso aquele que só ele pode tirar o fardo. Só Ele pode tirar esse fardo que o remédio não tirou. Só Ele pode tirar esse fardo que aonde você procurou não resolveu. Só Ele pode tirar. E Ele continua: descanso para as vossas almas. Quando eu estava estudando sobre isso, eu fui procurar no Google sobre esse assunto, porque Jéssica me deu uma curiosidade. Eu pensei aqui, o que tem no Google, o que as pessoas acham que faz descansar a alma? Pensei, vamos ver o que o Google fala sobre isso, sobre descanso para a alma. Vamos ver se tem algum outro viés, se tem algum filósofo, alguém que dá algum resultado para descansar a alma. Olha o que o Google me respondeu. E aí eu descobri que o Google se converteu. Ter alívio da alma envolve integrar práticas espirituais e emocionais como oração, leitura de salmos, perdão e desapego de sentimentos negativos. Acalmar pensamentos agitados requer confiança em Deus. Eu digo, meu Deus, até o Google se converteu. Não pode. Aceitação do momento presente, se necessário, auxílio de um profissional, de uma psicoterapia e medicina para tratar dor emocional. Foi um combo, né, Jéssica? Começou em oração, espiritualidade, falou em Deus. Eu digo, meu Pai do céu, até o Google sabe, tem um monte de crente com um jugo pesado, com um fardo, uma tonelada, vivendo de arrasto. Meu Jesus, que esta noite nós venhamos sair daqui. O Ministério de Louvor pode se preparar. Que essa noite nós possamos sair daqui entendendo essa palavra.
O jugo de Jesus é suave, e se está sobre mim o jugo dele, a partir desse momento eu não tenho mais fardo pesado. A partir desse momento eu não sou paralisado por aquilo que eu carrego. A partir desse momento eu não fico para trás por aquilo que as pessoas querem jogar sobre mim. Ah, meu irmão, se eu não tivesse entendido essa palavra, meu irmão, você acha que eu estava aqui falando isso para você com autoridade? Você imagina, fiquei crente. Eu sei tocar os instrumentos, a maioria, sei lidar com o som, sei pregar, sei cantar, sei administrar, sei fazer bastante coisa. Você imagina quanto jugo, quanto fardo já quiseram colocar sobre mim? Você imagina? Quanta coisa quiseram dar para me carregar. Mas todas as vezes que eu não conseguia mais andar, eu lembrava dessa palavra e dizia: Jesus, tu está aí? Jesus é o teu jugo que eu estou carregando? Jesus, tu está aí do meu lado? Senhor, ei, a partir do momento que você começa a andar com o jugo do nosso Jesus, tudo aquilo que tinha te sobrecarregando, Ele faz questão de tirar e deixar somente aquilo que é necessário, somente aquilo que Ele autoriza. E a partir desse momento que você aceita esse jugo, todas as vezes que quiserem te sobrecarregar, todas as vezes que vieram com palavras negativas para te frustrar, todas as vezes que vieram com maldição para a tua vida, antes de você engolir aquilo, antes de você alimentar aquilo, você vai lembrar de quem está do seu lado, você vai lembrar do jugo que está sobre você, e você não vai deixar esse fardo pesar na sua vida. Vamos colocar sobre os pés. Adora o Senhor. Oh Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Pode adorar.